Tem que fazer uma divisão do que é satisfatório para o mercado, do que seria satisfatório para os economistas, do que está sendo satisfatório para as contas públicas brasileiras. Primeiro, é o valor, 70 bilhões, dentro da estimativa, exatamente na projeção que havíamos trazido anteriormente por apurações da imprensa. Então, 70 bi foram cumpridos, foram atendidos. E, claro, gera uma expectativa de que sim, o pacote seja bastante amplo e bastante intenso. No entanto, quando a gente olha para algumas das medidas, elas estão pouco detalhadas, então aí falta um pouquinho dessa satisfação, por isso a expectativa pela coletiva agora das 8 horas da manhã. Algumas medidas amplamente esperadas, outras que foram grandes surpresas. Em forma geral, é um grande avanço para as contas públicas brasileiras. Só deste pacote existir, está sendo agora apresentado pelo Executivo e vai talvez ser votado no final deste ano, é um grande avanço. Nós tivemos mudanças, por exemplo, na indexação do reajuste do salário mínimo. O salário mínimo hoje ele é reajustado pela inflação mais o PIB de 2 anos antes, o que gera algumas variações, algumas valorizações de 6, 7, 8%. E este montante está fora do padrão do novo arcabouço fiscal, que é a inflação mais 2,5%. O que foi feito? Uma correção, um ajuste. Foi trazido ou será trazido por essa proposta, por este pacote, a variação do salário mínimo ainda acima da inflação, mas limitada a essa oscilação de 2,5%. Talvez ainda com essa indexação ao PIB. Então, se o PIB de 2 anos crescer abaixo de 2,5%, vai ser reajustado por este valor. Se crescer acima, vai ter uma trava de 2,5%. Então, nós tivemos essa mudança que era bastante esperada. Parte do mercado, os economistas em geral, eles imaginavam que uma mudança mais dura e mais efetiva seria descolar, desindexar outros benefícios sociais da variação do salário mínimo. É o caso do BPC, é o caso do abono salarial e também é o caso da Previdência, que é um dos principais gastos e vem crescendo bastante nestes últimos anos por conta dessa indexação direta ao salário mínimo. Então, nesta parte foi satisfatória porque nós tivemos sim uma mudança no reajuste do salário mínimo, mas parte dos economistas esperava mais para ser uma mudança mais efetiva, descolar os benefícios sociais da variação do salário, o que aparentemente não vai acontecer. Nós tivemos também uma limitação no BPC, no abono salarial. Então, o abono salarial ele vai ter uma limitação, agora ele vai ser distribuído a quem ganha um topo de 2.640, é menos do que nós temos hoje, que é equivalente a 2 salários mínimos. Aqui. Então, vamos lá, os principais pontos. Os principais pontos. Aqui a gente vai deixar isso aqui para depois. Exato, vai ficar um pouquinho para depois, que é a surpresa. É o que não deveria estar no anúncio de ontem, mas acabou aparecendo, acabou sendo anunciado também, que é a medida de isenção do imposto de renda até R$5.000. É uma promessa de Lula, mas não era esperada de forma alguma para ontem, por isso que gerou uma reação tão intensa do mercado. A gente já falou sobre isso anteriormente. Então, de todas as medidas, essa não fazia parte, mas as que eram esperadas parcialmente foram atendidas. Mudanças na Previdência dos militares, segundo cálculos do próprio TCU, é uma das mais deficitárias, então essa Previdência estava no radar, inclusive foi motivo de conversas intensas com o Ministério da Defesa. Nós teremos mudanças e também agora uma nova idade mínima para que estes militares eles entrem na reserva. Agora, falando da surpresa, o que gera tanta expectativa para hoje? Primeiro, o detalhamento, a gente falou antes, né, Carol? Mas isso aqui é promessa, já estava no radar do mercado, poderia acontecer, mas não no dia de ontem. O que gera, claro, na minha avaliação, uma grande perda de oportunidade do governo de dar credibilidade para o arcabouço fiscal, de dar atenção total, de colocar no centro das atenções, colocar o holofote sobre controle fiscal. Isso estava sendo esperado para ontem, uma grande medida fiscalista, uma medida de cortes, de contenção de avanço de gastos públicos, mas ela veio anexada a esta mudança do imposto de renda. Nós teremos uma isenção, segundo a proposta do governo, claro, vai ter que passar pelas casas legislativas, vai votar para cá, vai votar para lá, vai esticar, vai puxar, mas em primeiro ponto nós teremos uma isenção do imposto de renda até R$5.000 de salário, o que não acontece hoje e segundo cálculos nós teremos aí mais de 30 milhões de pessoas beneficiadas apenas por essa mudança de imposto de renda, segundo dados da Unifisco. Viu? Isso aqui significa dinheiro que o governo não vai arrecadar. Exato. E aí, segundo os cálculos do Fernando Haddad, a gente está falando aqui de 35 bilhões que ficam no negativo para o governo. Mas aí vem o ministro Fernando Haddad e fala, olha,
mas calma, eu vou aqui tirar de quem está com essa renda de até R$5.000, Perfeito. Mas eu estou olhando para a taxação dos mais ricos. Exato. Mas aqui que não está muito claro. Afinal, esse cálculo bate? Esse cálculo está feito. Afinal, a gente sabe qual que é a alíquota sobre os salários de até R$5.000. A gente sabe quanto que essas pessoas contribuem de impostos. Sim. E a gente tem uma noção de quanto que a gente vai perder de arrecadação se o imposto de renda parar de ser cobrado até R$5.000. Então, nos cálculos de Fernando Haddad, cerca de 30, 35 bilhões. Nos cálculos do mercado, para Santander, 45 bilhões de reais vão ser perdidos, a conta é maior. Nos cálculos da Warren, também 45 bilhões. Eu vi muitos cálculos mais próximos dos 45 do que dos 30, 35 de Fernando Haddad. A dúvida está aqui embaixo e é por isso que a gente tem mais expectativa ainda para essa coletiva que vai começar daqui a pouquinho. Taxação dos ricos, dos super ricos, dos mais ricos, aumento de imposto de renda para quem ganha acima de R$50.000. A apuração de Daniel Rittner, nós teremos uma alíquota máxima de 10% que ela vai sendo aumentada, ela vai progredir até chegar em 10% para quem ganha R$100.000 por mês ou mais. Então é justamente uma parcela muito pequena da população. Mas a gente não tem a tabela que vai ser aplicada, a gente não sabe qual será essa faixa de progressão. Então aqui a conta está feita, aqui embaixo a gente ainda vai ter que ter o detalhamento que, claro, vai aparecer nessa coletiva de imprensa. E aí um outro ponto que você traz para a gente, Gabriel, essa questão da progressão, porque até então a expectativa com relação a essa bandeira aqui de campanha do presidente Lula é que essa isenção, ela se daria de forma gradual, até chegar nesses R$5.000, aos poucos, pelo menos até o fim do mandato de Lula, é que o governo conseguiria trazer essa proposta. A isenção, ela já foi parcialmente feita para atingir 2 salários mínimos. Sim. Isso foi a medida do governo. E aí se imaginava uma progressão, um aumento gradual até chegar nos 5.000. Parece que o governo aproveitou essa oportunidade para equilibrar a balança. Ora, eu vou talvez perder popularidade porque eu vou mexer no salário mínimo, eu tenho que, assim, publicar uma medida muito forte para equilibrar a balança, porque são muitos cortes, R$70 bilhões de cortes em diversas áreas da economia. Então, me parece alguma coisa que ainda vai demorar para acontecer, tá? Porque isso aqui vai ficar só para o ano que vem, provavelmente. A gente está no finalzinho de novembro, o recesso parlamentar começa no dia 23 de dezembro e ainda tem para votar a LDO, ainda tem para votar também a regulamentação da reforma tributária, que está na faixa ainda do consumo e não da renda, onde isso aqui se encaixaria. E também tínhamos essa expectativa porque o próprio Fernando Haddad já disse em outras ocasiões que ele não ia mexer no imposto de renda até que a primeira fase da reforma tributária fosse concluída. Então se imaginava alguma coisa gradual, não temos informações ainda, afinal o projeto não está na nossa mão, não temos acesso ao texto. Fernando Haddad e a equipe econômica vão dar uma coletiva daqui a pouquinho para explicar. Vai ser de forma gradual? Vai ser de forma imediata? Vão votar ano que vem? Isso vai valer para 2026, afinal? Seria o último ano desse mandato de Lula? Exato, esse último mandato de Lula. E tem um ponto também adicional. Para você tirar imposto, é de forma imediata. Votou, aprovou, assinou, está sem imposto. Mas essa medida, ela necessita de uma compensação, que é a taxação dos super ricos. Aumento de imposto você tem que aprovar em um ano para valer no próximo. Então, se nós votarmos neste ano a isenção de imposto de até 5.000, caso votemos também junto à taxação dos super ricos, nós teremos um ano de intervalo entre a perda de arrecadação e a compensação, o que reforça a tese de que isso aqui mesmo vai ficar para o ano que vem, vai ficar para 2025, não vai ser votado agora, não é prioridade do governo, mas foi utilizado para equilibrar a balança da imagem. Eu vou anunciar um corte de gastos, mas também eu vou anunciar essa minha grande proposta de campanha, que é a isenção até 5.000. Não parece que vai sair agora por conta das medidas compensatórias. Elas precisam de um ano para começar a valer.